Aplicações práticas da função do segundo grau. A parábola é uma das figuras mais importantes da matemática e sua aplicabilidade prática é muito grande. Ela pode ser encontrada em muitas estruturas físicas ou teóricas no nosso dia a dia. Como exemplo, podemos citar as antenas parabólicas, os fogões solares, os estudos de balística e aplicações na economia. Fogões solares. A parábola é a figura geométrica que apresenta como uma das suas características o fato de refletir todos os raios que nela incidem para um único ponto, chamado de foco da parábola. Essa característica lhe confere muitas utilidades práticas, tais como a utilização da radiação solar para fins domésticos, por exemplo, para cozinhar alimentos. Para isso, deve-se concentrar essa radiação em pequenas regiões, utilizando-se lentes ou espelhos. Os fogões solares utilizam espelhos parabólicos para a concentração do calor. Os raios solares incidem na superfície do espelho e, ao se refletirem, passam pelo foco do espelho. O calor concentrado neste ponto é suficiente para cozinhar alimentos. Faróis de carros. Se colocarmos uma lâmpada no foco de uma parábola e esta emitir um conjunto de raios luminosos que venham a refletir sobre um espelho parabólico de um farol, os raios refletidos sairão todos paralelamente ao eixo que contém o foco e o vértice da parábola. Esta é uma propriedade geométrica importante ligada à ótica que permite valorizar bastante o conceito de parábola. Antenas parabólicas. Quando um satélite artificial colocado em uma órbita geoestacionária emite um conjunto de ondas eletromagnéticas, estas poderão ser captadas pela sua antena parabólica, uma vez que o feixe de raios atingirá a sua antena, que tem formato parabólico, e ocorrerá a reflexão desses raios exatamente para um único lugar, denominado o foco da parábola, onde estará um aparelho de recepção que converterá as suas ondas eletromagnéticas em um sinal que a sua TV poderá transformar em ondas que, por sua vez, significarão filmes, jornais e outros programas que você assiste normalmente. Radares. Os radares usam as propriedades ópticas da parábola, similares às citadas anteriormente para a antena parabólica e para os faróis. Economia. Imaginemos que uma determinada companhia petrolífera destine determinada verba para a construção de oleodutos ou a compra de caminhões. O dinheiro pode ser empregado apenas na compra de caminhões ou apenas na construção do oleoduto, ou ainda parte em cada um dos investimentos. Em economia, o gráfico originado do estudo desses investimentos chama-se curva de possibilidade de produção. Essa curva pode ser aproximada por uma função do segundo grau, y igual a ax elevado ao quadrado mais bx mais c, dando origem a um gráfico que será uma parábola. Imaginemos agora que uma empresa venda seus produtos de modo que o preço unitário dependa da quantidade de unidades adquiridas pelo comprador. Por exemplo, se sob determinadas restrições para cada x unidades vendidas, o preço unitário é 40 menos, entre parênteses, x dividido por R$5. Então a receita é dada por uma função do segundo grau, chamada função receita. Uma análise da função receita nos permite tomar decisões acertadas no sentido de otimizar a lucratividade da empresa. Lançamento de projéteis. A trajetória de um dado ou de uma pedra lançada ao ar obliquamente, ou de uma bala disparada de um canhão, desprezados os efeitos do ar, é uma parábola.
As funções do segundo grau e suas respectivas parábolas são fundamentais nos estudos de balística, ciência que se ocupa do estudo do movimento de projéteis. Conhecidas as velocidades do projétil e o ângulo de elevação, é possível determinar a equação da trajetória, que é um arco de parábola. Para uma distância dada, sempre existem dois ângulos de elevação que enviarão um projétil ao lugar desejado. Na prática, pode ser necessária a mais alta das duas trajetórias para superar um obstáculo ou o menor deles, a fim de se evitar os radares inimigos. A única exceção é o ângulo de 45 graus, com o qual atingimos o maior alcance possível. Exemplo: um corpo lançado a partir do solo descreve uma parábola de equação y igual a 120x menos 4 vezes x elevado ao quadrado, x e y em metros. Calcule o alcance do lançamento e a altura máxima atingida. Então eu tenho aqui menos 4x elevado ao quadrado mais 120x é igual a zero. Eu posso colocar em evidência o x, fica x vezes menos 4x mais 120, fecha parênteses, igual a zero. Logo, o x1 é igual a zero e o x2 é 120 dividido por 4, ou seja, x2 igual a 30. O alcance do lançamento é a distância entre os pontos x1 e x2. Logo, o alcance do lançamento é igual a 30 metros. Agora vamos ver a altura máxima atingida. Utilizando aqui YV, esse V de vértice, igual a menos delta dividido por 4A. O delta é igual a B ao quadrado menos 4AC, que é igual a 120 elevado ao quadrado menos 4 vezes menos 4 vezes 0. Isso resulta em 120 elevado ao quadrado. Então, o YV é igual a menos 120 elevado ao quadrado dividido por menos 16, que é igual a 14.400 dividido por 16, que é igual a 900. Ou seja, a altura máxima atingida é igual a 900 metros.